Olá, bem-vindos a mais um episódio da A-Talks. Eu sou Raquel Pereira, Head of Operations Europa Assistance e desta vez cabe-me a mim conduzir esta conversa. É com muito gosto que vos apresento o nosso convidado de hoje, o Dr. Fernando Cássio. Bem-vindo, Dr. Cássio. Muito obrigado. Licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa em 1984, é assistente graduado de Cirurgia Geral no nosso Sistema Nacional de Saúde. É, também, há mais de 30 anos, o nosso responsável clínico da Europa Assistance Portugal, acumulando uma vasta experiência na gestão de processos médicos e de assistência em viagem. Bem-vindo. Obrigado, Raquel. É um grande prazer para mim estar aqui e poder dar, de facto, testemunho desta longuíssima relação que eu tenho com a Europa Assistance. Falando em longa relação, está connosco há mais de 30 anos e, sem dúvida, com grandes responsabilidades e de certeza que geriu processos bastante complexos, casos médicos mais complexos aqui na nossa operação. Como é que descreve a evolução do seu trabalho neste percurso? Bom, de facto, dada a longevidade da minha relação com esta empresa, eu vi no início esta empresa nascer ainda com um volume muito residual de movimento, até, enfim, à grande empresa que nós somos hoje de assistência em viagem, e de facto há uma evolução fantástica no conceito da assistência em viagem. Isso tem muito a ver, evidentemente, com a evolução tecnológica, com as capacidades do ponto de vista de transmissão de informação que nós temos hoje, e isso é uma mais-valia, sem sombra de dúvida, e um aspecto muito positivo no desenrolar da nossa atividade. Nem tudo é positivo nesta evolução, também há algumas contrariedades. Eu destacaria talvez o facto de nós hoje termos crescentes dificuldades com as companhias aéreas, no sentido de conseguirmos efetuar o transporte dos nossos doentes nas companhias aéreas de bandeira, que no passado faziam questão até de dar algum privilégio a esse tipo de situações e hoje, infelizmente, cada vez mais nos levantam problemas e dificuldades que, obviamente, temos que contornar e resolver. Claro. Tocou aqui num ponto bastante interessante da inovação tecnológica, que com certeza também tem os seus pontos positivos e tem transformado aqui a nossa assistência médica, não é? Como é que, do seu ponto de vista, esta evolução tecnológica torna a nossa assistência mais eficiente e segura até para os nossos clientes? Bom, quando eu comecei ainda não havia fax, trabalhava-se com telex. As pessoas provavelmente nem terão essa noção já ou não recordarão esses tempos. E de facto hoje, pronto, estamos à distância de um clique, a digitalização dos processos, a ausência de papel neste escritório, a facilidade de comunicação entre operadores, médicos e todos os agentes que colaboram nestes processos, é de facto uma mais-valia extraordinária para os nossos clientes. Falando também um bocadinho de assistência em viagem, aqui para partilhar aqui um bocadinho com os nossos ouvintes, quando é ativado um pedido de assistência em viagem, como é que decorre a análise inicial do dossiê clínico? Uma vez recepcionado um pedido de assistência, que é recepcionado por um dos nossos operadores, portanto, nós estamos disponíveis para essa recepção 24 horas por dia, 365 dias no ano, temos a imediata interação do médico de serviço para formular imediatamente um primeiro juízo e uma opinião na condução dessa situação. Portanto, temos a vantagem de dispor, de facto, de médico 24 horas por dia e, portanto, temos sempre a capacidade de perceber aquilo que se passa nos grandes e nos pequenos dossiês para se imediatamente começar a trabalhar a solução de assistência mais adaptada a cada caso. Quando está a fazer esta análise, se puder partilhar connosco quais os principais critérios que orientam a tomada de decisão, podemos ter também uma mais-valia. Bom, o crítico num dossiê deste tipo é a análise da informação médica, a obtenção e a análise da informação médica. E, portanto, é isso que nós trabalhamos logo no início, assim que somos despertados para uma necessidade deste tipo. Isso pode ser através de um relatório médico escrito, mas nós habitualmente, dada a velocidade que nos é requerida para conduzir estes processos, preferimos intervir diretamente junto do médico assistente, em qualquer parte do mundo onde este doente se encontre, porque desse contacto direto com o médico no local é que nasce logo a percepção do que é a gravidade da situação e que necessidades é que este nosso segurado vai ter, pronto, no sentido do seu regresso antecipado a casa, das suas necessidades de repatriamento eventualmente médico ou apenas de assistência no local. E naturalmente, e eu sei também porque já ouvi várias vezes, temos de fazer a gestão da comunicação com os familiares
e, ao mesmo tempo, preservar a confidencialidade do paciente. Como é que lida com esta dicotomia e como é que conseguimos garantir que somos claros, empáticos com os familiares, sempre respeitando o nosso paciente? Bom, são dois pontos, de facto, absolutamente essenciais na nossa atividade. O segredo médico hoje é uma realidade incontornável e ainda bem que assim é, e portanto nós somos uma empresa muito sensibilizada para a necessidade dessa proteção e respeitamos as melhores regras internacionais do ponto de vista da gestão da informação médica. Do lado dos familiares, quer aqueles que estão no local onde o sinistro ocorreu com o sinistrado, quer aqueles que estão ansiosos aqui em Portugal por perceber o que é que de facto se passou, porque nós temos que ter a percepção que esta nossa atividade decorre de uma forma abrupta, quer dizer, no melhor das férias acontece o incidente que vai estragar as férias habitualmente. Portanto, há uma gestão de expectativas e há uma gestão, evidentemente, de proximidade e de apoio às famílias e às pessoas que se relacionam com o nosso segurado, que é importantíssima desde o princípio até ao encerramento do dossiê. Sem dúvida. E neste seguimento, há algo que nós trabalhamos também todos os dias, mas que é um processo altamente complexo. Estamos a falar aqui dos repatriamentos médicos. Gostava que partilhasse connosco como é que é planeada a operação de repatriamento médico e que fatores clínicos e logísticos são tidos em conta para garantir a sua viabilidade e segurança. Bom, o repatriamento médico é, de facto, o coração desta empresa, não é? E, portanto, é aquilo onde nós somos verdadeiramente especializados, dada a antiguidade que temos no mercado e a experiência que temos neste tipo de situações. Portanto, nós dispomos de uma gama absoluta de modalidades de repatriamento disponíveis e adaptamos à gravidade do caso, ao local onde o doente se encontra, à patologia em questão, ao doente em questão. Portanto, é um tailor-made, quer dizer, a proposta de repatriamento médico adapta-se ao doente e à sua situação. E, portanto, temos soluções tão variadas como, no limite, os aviões ambulância, aos quais recorremos nas situações limite e mais críticas, mas também temos os repatriamentos em avião de linha regular, acompanhados por médico, acompanhados por enfermeira. Temos a capacidade de instalar macas para os doentes que não podem tolerar a viagem sentados. Podemos também organizar 1 ou 2 ou 3 lugares para conforto do doente durante a viagem e, no decurso desse repatriamento, dar-lhe todo o apoio médico necessário por pessoal profissionalizado que o acompanha desde a cama onde ele se encontra até à cama do hospital de destino cá em Portugal. E, com base na sua experiência, qual a principal mudança que gostaria de destacar nestes processos ao longo das últimas 3 décadas? Bom, a mudança é aquela que eu há pouco já referi e, de facto, não é positiva. É a grande dificuldade que hoje nós temos com a maioria das companhias aéreas em obter colaboração no sentido de transporte de doentes. Uma exceção honrosa para a nossa companhia, portanto, para a TAP, que é das poucas companhias de bandeira que nesta altura ainda tem uma sensibilidade grande e que é um parceiro fundamental que nós temos aqui dentro para podermos, de facto, transportar os nossos doentes, no sentido em que continua a aceitar casos médicos e continua a ver nessa tarefa de transporte de um passageiro que está debilitado, enfim, uma missão também que é preciso ser cumprida. Outro recurso que utilizamos várias vezes na nossa linha de atividade é a segunda opinião médica internacional. Em que situações é que o Dr. Cássio recomenda a segunda opinião médica internacional no contexto de assistência em viagem? Bom, nós temos de facto esse produto disponível, segundo a opinião médica internacional, mas temos a felicidade de vivermos num país que tem uma medicina avançada e, portanto, uma medicina que pode perfeitamente comparar-se com as medicinas de qualquer país civilizado e de medicina avançada do mundo. Ainda assim, claro que há sempre casos limite, casos absolutamente excepcionais, onde pode ser requerida, ou enfim, ou pela raridade da patologia, ou pela complexidade de uma cirurgia que se torna necessária, recorrer a um centro de referência onde o volume de tratamento de determinadas patologias, face, enfim, à dimensão do nosso país, possa oferecer uma mais-valia a esse doente. E nessa altura nós preparamos o dossiê clínico, identificamos o centro de referência em qualquer parte do mundo onde de facto entendemos que este doente pode ter cabimento do ponto de vista de o melhor tratamento possível e tratamos do necessário para
para essa transferência e para a organização desse processo. Outra questão sobre este ponto ainda é como é que é feita a articulação entre os diferentes profissionais e entidades envolvidos, assegurando aqui uma avaliação clínica totalmente rigorosa, no entanto, sempre alinhada com os melhores interesses do paciente. Bom, nós habitualmente intervimos diretamente no médico que conduz o processo cá em Portugal, para percebermos aquilo que se passa de facto com o doente. Valorizamos, obviamente, também muito a opinião das equipes médicas portuguesas e, como eu disse anteriormente, em casos de exceção, preparamos o dossiê clínico e transportamos o doente para um centro de referência no estrangeiro, quando entendermos que, de facto, isso se traduz numa mais-valia e numa maior capacidade técnica enfim, num melhor prognóstico para a situação do doente. Dando agora um pouco o espectro das minhas questões no seu contexto profissional, mas para as suas experiências pessoais, gostaríamos que partilhasse connosco um caso que o tenha tocado particularmente em uma situação em que o trabalho da Europa Assistance tenha tido um impacto transformador na vida de um paciente. Recorda-se de algum? Recordo muitos ao longo destas décadas. Pronto, os grandes casos que nós gerimos aqui, que nos causam, enfim, preocupação 24 horas por dia, são os repatriamentos dos doentes críticos. Portanto, nós já este mês, muito recentemente, tivemos a oportunidade de transferir em avião-ambulância do Brasil, de São Paulo para Portugal, um doente jovem em situação muito crítica mesmo, de grande instabilidade clínica e pronto, e nesses casos é que é de facto necessário a concorrência de todos 24 horas por dia para que aconteça aquilo que aconteceu, que é a chegada em segurança do doente ao seu hospital de destino, aos seus médicos habituais e nessa altura nós respiramos de alívio porque é a missão cumprida. Sem dúvida. E recorda-se de alguma história curiosa, que pode ser na Europa Assistance ou até na sua vida pessoal, e marcante, que revela aqui o lado mais humano desta profissão que abraçou e desta missão que abraçou ao longo destes últimos 30 anos? Bom, pronto, fora aqui da minha atividade nesta seguradora, eu sou um cirurgião vocacionado para a cirurgia de urgência e, portanto, ao longo da minha vida trabalhei sempre em grandes serviços de urgência e tive a oportunidade até de desfiar grandes equipas de urgência nos hospitais de Lisboa e, portanto, vivi dezenas ou centenas de situações limite. Pronto, e é disso que se faz a felicidade do cirurgião, é receber à meia da noite um doente em situação muito crítica, que não sabemos quem é, não sabemos de onde veio, não sabemos muito bem o que aconteceu e pronto, e o doente vai ao bloco e muitas vezes, e felizmente na maioria das vezes, nós conseguimos fazer o necessário para poupar essa vida e depois é de facto o grande momento do cirurgião, é quando termina essa intervenção e pode dar a boa notícia aos ansiosos familiares que estão ali à porta e que ainda não perceberam bem o que se passou. Isso é a alma do cirurgião, é a alma desta atividade e assim será sempre, julgo eu. É uma grande missão e recompensa todos os desafios, não é? Pegando aqui também e falando novamente nas pessoas e que continuam a viajar sem seguro, subestimando os riscos associados, da sua perspectiva e enquanto responsável clínico da Europa Assistance, qual é que é a importância de subscrever um seguro em viagem? Bom, eu julgo que hoje isso é um ponto absolutamente crítico pronto, e que deve haver uma sensibilização generalizada das pessoas que viajam, e hoje toda a gente viaja, essa realidade alterou-se também drasticamente nas últimas décadas e, portanto, felizmente hoje toda a gente tem acesso a uma viagem, incluindo, obviamente, países longínquos. A proteção que é conferida por um seguro destes é absolutamente vital e devia fazer parte, digamos assim, do pacote de organização dessa viagem por sistema. Porque, não raras vezes, as pessoas vêm-se confrontadas com incidentes de saúde que, por vezes, ocorrem em países onde a medicina tem preços absolutamente exorbitantes, como, por exemplo, nos Estados Unidos, e depois, pronto, pode ser de facto um sarilho para essas pessoas verem-se confrontadas com despesas absolutamente exageradas, por vezes até, enfim, para a capacidade financeira que possam ter. E, portanto, não há dúvida nenhuma que quer, do ponto de vista do acautelar uma eventualidade de uma despesa inesperada, de forma a sentirem a segurança de terem uma equipe médica aqui em Portugal que 24 horas por dia vela e zela para que tudo corra bem
no local onde o incidente ocorreu. Eu julgo que isso hoje é absolutamente fundamental que todo o viajante tenha essa noção. Sem dúvida. Deu aqui o exemplo dos Estados Unidos, é um exemplo ilustrativo e realmente nós temos uma grande vantagem porque a EA Portugal integra um grupo com presença em mais de 200 países, apoiado por uma rede de mais de 4.500 entidades e unidades médicas e profissionais de saúde, e só em 2024 foram geridos mais de 200 mil processos no mundo a nível mundial e 1.384 processos em Portugal, mais 461 em filiais. Que vantagens operacionais e clínicas esta escala internacional oferece? É absolutamente fundamental. Portanto, se nós estivéssemos isolados nesta atividade, seria, eu diria mesmo, impossível concretizar os nossos objetivos de prestar um serviço de excelência ao nosso cliente. Nós apoiamos-nos muito numa solidariedade médica que existe a nível deste grupo, que, como a Raquel já frisou, está presente em todo o mundo, está presente em todos os países. Nós, no país mais remoto do mundo, temos um correspondente, temos uma bandeira da Europa à distância, temos alguém que nos conhece e que sabe qual é a filosofia do nosso trabalho, e temos grandes companhias, que têm dimensão superior à nossa, nas quais nos apoiamos também do ponto de vista do que é a experiência, a troca de conhecimentos, enfim, e a solidariedade médica, digamos assim, para que nos casos mais críticos nos possamos ajudar uns aos outros. Claro. E como é que se traduzem estes recursos em benefícios concretos para os nossos clientes, especialmente naquelas situações mais críticas que também já referiu atrás? Nós temos toda uma gama de ferramentas disponíveis a nível do grupo, que, nomeadamente no caso da organização do avião-ambulância, que pode parecer uma coisa de facto de grande complexidade, mas com as ferramentas que nós utilizamos a nível do grupo e com o volume de necessidades em termos de avião-ambulância que este grupo gera, as coisas são muitíssimo mais simples e nós somos capazes de, entre a decisão dessa necessidade e o colocar no terreno, são muito poucas horas, e isso é vital para estas situações críticas em que o doente não pode de forma nenhuma esperar. E temos vários casos de sucesso desses em que... Felizmente sim. Sim, felizmente sim. Agora, mudando aqui um bocadinho também o espectro, porque também já conhecemos o Dr. Cássio profissional, gostávamos de que partilhasse um bocadinho connosco, para além do contexto profissional, como é que gosta de passar o tempo, quais são os seus hobbies, atividades favoritas? Bom, eu sou um médico muito consagrado à atividade médica, portanto, exerço medicina em variedíssimos locais, mas apesar de tudo, claro que tenho atividades extraprofissionais. A principal, como julgo todos sabem, neste escritório é a pesca, portanto, eu sou um aficionado da pesca e julgo que até um pequeno conhecedor desse assunto, e, portanto, nos meus tempos livres, é à pesca que eu me dedico. Gosto de leitura, gosto de música. São duas companhias que eu tenho em permanência na minha vida, é a leitura e a música, e a pesca como hobby desportivo. E bom, estamos aqui a chegar ao fim da nossa conversa. Resta-me agradecer, Dr. Cássio, pela sua disponibilidade, o seu tempo e estas partilhas importantíssimas, e pela sua experiência que todas as vezes que falamos tem o maior prazer em partilhar connosco. E do nosso lado, gostava de dizer que estamos a chegar ao fim e a Talk regressará em breve com mais convidados. Obrigado, Raquel. Foi um grande prazer conversar aqui consigo esta noite. Obrigada, Dr. Cássio.